Nós vamos conversar justamente com o advogado Arthur Rolo, que é especialista em direito do consumidor. Olá, doutor Arthur. Olá, Marcelo Matos, é um prazer falar com você e com os amigos da Jovem Pan. Prazer é nosso, e justamente falando ainda sobre esse assunto, como é que o senhor avalia essa questão envolvendo essa decisão da Casa Branca dos Estados Unidos da proibição da entrada no território norte-americano de viajantes, não apenas brasileiros, mas pessoas que passaram aqui pelo Brasil? Eu acho que, só para lembrar, um primeiro voo, inclusive, da comitiva presidencial trouxe bastante gente dos Estados Unidos para cá com coronavírus, né? Então, esse problema aí recíproco de contaminação vem acontecendo. Teve gente que falou que o Brasil devia ter fechado as fronteiras antes, isso não aconteceu. E agora, realmente, o Brasil é um dos países com mais casos de coronavírus e nos Estados Unidos eles já estão, de certa forma, passando este momento agudo. Então, eu acho que é natural, eu acho que é uma forma de preservar ali os Estados Unidos de uma reinfecção ou de uma piora no quadro que eles têm, porque aqui... infelizmente a coisa está correndo solta, sem testes. Então acho que isso é algo natural, porque essa testagem em massa que deveria acontecer não vem acontecendo aqui no Brasil. Muito bem, agora, doutor Arthur Rolo, a gente sabe que os brasileiros, um dos principais destinos aí procurados justamente são os parques aí dos Estados Unidos. Há informações que já houve o processo de retomada de reservas a partir de junho em parques da Flórida. Muitas pessoas se programaram para fazer essa viagem. Até que ponto essa decisão vai impedir que a pessoa, que ela pagou, ela possa viajar ainda, ela deseje fazer isso, ela possa ser impedida de entrar nos Estados Unidos? Bom, quem tem passagem marcada foi surpreendido mais uma vez, né? Por isso que todas as vezes que a gente vem falando aqui na Jovem Pan, a gente vem falando para as pessoas irem com calma, irem com prudência, porque essas idas e vindas vão continuar acontecendo por muito tempo. E agora as pessoas que já tinham passagem, por exemplo, programada para julho, atualmente a informação que a gente tem é que existem 13 voos entre Brasil e Estados Unidos, e a tendência era de aumentar o número desses voos, e os passageiros que têm passagens marcadas vão entrar na regulação lá da medida provisória 925, que diz que as empresas aéreas vão poder realizar esse voo, se o passageiro quiser realizar esse voo, em até 12 meses. Então o passageiro e a empresa aérea vão entrar em contato para remarcar esse voo por um período de 12 meses após o término da pandemia. E o grande problema, Marcelo, é para quem quer o dinheiro de volta, porque essa medida provisória 925, de forma inconstitucional, dá 12 meses para as empresas aéreas devolverem o dinheiro dos consumidores, e aqueles consumidores que quiserem o dinheiro de volta ainda vão ter que pagar multa. Duas coisas absurdas: uma, reter por 12 meses o dinheiro dos consumidores. Para se ter uma ideia, em Portugal, por exemplo, estão devolvendo em 14 dias, e ainda cobrar multa, sendo que por um ato aí, no caso agora do Donald Trump, o brasileiro não vai poder viajar e ainda vai ter que pagar multa se quiser o dinheiro de volta. Agora, em relação a hotéis e etc., precisa ver a forma da reserva. Quando você reserva em sites estrangeiros, isso é mais complicado de remarcar, mas a rigor as agências de viagem aqui no Brasil que estão vendendo pacote nesse período para o segundo semestre estão assumindo o risco de ter que devolver todo o dinheiro para os consumidores. Então os consumidores têm direito assim ao dinheiro de volta.
O senhor tem chamado a essa atenção, né? As pessoas estão recebendo ofertas de voos, de parques, preços de fato convidativos. Primeiro tem que tomar cuidado se essa oferta não é um fake news, não é um golpe. E outra questão que o senhor tem insistido é assim, ainda é muito incerto o futuro. Então, de repente, comprar hoje também pode virar uma dor de cabeça num curto espaço de tempo também, né, doutor? A rigor, Marcelo, todo mundo que comprar até o final do ano esses bilhetes, eles vão entrar nessa medida provisória 925 em caso de necessidade de cancelamento ou adiamento. Significa que a empresa vai ter até 12 meses para devolver o dinheiro do consumidor. E é um período ainda de incertezas. Essas incertezas vão provavelmente acontecer no ano que vem. Então, a recomendação que a gente dá para os consumidores é prudência. E como você colocou, tem promoções altamente convidativas. Às vezes tem promoção, por exemplo, de voo interno de final de semana, Marcelo, para pagar aí R$200 para você ir para o Nordeste. Só que aí você paga R$200, cai lá em Fortaleza, está no meio do lockdown, né? Quer dizer, você vai chegar lá, você não vai poder fazer nada, você vai ter que ir para o hotel e ficar dentro do hotel. Então, as empresas aéreas, as agências de viagem, tem que ter prudência nesse período também e não sair fazendo promoções que captam os consumidores e depois o consumidor vai chegar lá e não vai conseguir voltar. Tem gente presa, Marcelo, no Canadá até hoje. Tem gente querendo voltar do Canadá e não está conseguindo porque os voos estão suspensos. Então, tomem cuidado, quarentena é ruim, dentro de casa, se ficar fora de casa é pior ainda. Agora, o melhor seria o acordo, né? O senhor também tem chamado essa atenção para que o acordo possa ser feito, né? Quer dizer, esse litígio aí vai ser ruim para ambas as partes, né, doutor? Justamente a gente tem enfatizado isso, vale para tudo, vale para a escola, para qualquer problema de direito do consumidor, até de direito civil também, por exemplo, de aluguel. O bom senso tem que imperar, tem que ver que tem gente dos dois lados, tem um que precisa do dinheiro daqui, tem outro que precisa do produto ou do serviço de lá. Então o melhor caminho é chegar num entendimento e com certeza os dois vão sair perdendo nesse tipo de situação de ruptura de contrato por força da Covid-19. Então a recomendação que a gente dá é chegar no melhor acordo possível para os dois lados, porque ficar litigando e ficar demandando por vários anos a fio não vale a pena para os consumidores e nem para as empresas. Muito bem, nós conversamos e agradecemos o Dr. Arthur Rollo, que é especialista em direito do consumidor, conversando conosco sobre essa decisão dos Estados Unidos. Quem tem aí os bilhetes nesse período agora ficou numa situação bastante complicada, explicou o Dr. Arthur Rollo. Muito obrigado, boa tarde ao senhor. Eu que agradeço, obrigado e boa tarde para todos.